Sejam todas bem-vindas e bem-vindos a mais um vídeo do curso de Cálculo Diferencial Integral, uma produção aqui da Veltatech. O meu nome é Luiz Tavares e a partir de agora eu serei o seu professor. Nesse vídeo nós iremos ver os limites das funções exponenciais. É um limite muito simples, basta apenas entender a lógica e você vai se dar muito bem sobre esses limites. Cálculo Diferencial Integral. Aula 14, limite de função exponencial. Antes da gente começar essa aula de hoje, esse vídeo de hoje, é interessante que a gente relembre aí a representação dos conjuntos numéricos. Vamos dar uma olhadinha aí, ó. O menor conjunto de todos, embora infinito, é o conjunto dos números naturais. O verde representa o conjunto dos números inteiros. O que difere os inteiros dos naturais? A parte negativa. Bem, o que difere o conjunto dos racionais dos conjuntos dos inteiros? São as frações. Esse azul aqui, ó, são os irracionais. Ele não é uma evolução dos racionais. Porém, os irracionais, existem alguns números que não conseguem ser escritos na forma de fração, assim como os racionais. Tudo bem? Então, nós vamos lembrar de dois números muito importantes. O primeiro dele é o π. O que é o π? O π é a razão entre o comprimento da circunferência e o diâmetro da circunferência. Então, você vai encontrar algo parecido com isso aqui. Olha. Eu tenho aí uma circunferência que ela foi esticada dentro desta linha que eu fiz aqui, ó, em verde. Perceba que o diâmetro dela, ó, cabe exatamente 3 vezes inteiras, ó, 3 vezes inteiras, mais um pedaço aqui. Justamente esse pedaço é o 0, 14, 15 e infinitos números decimais aí. Então, o π, eu não consigo escrevê-lo numa forma de fração. Ele não é 2/3, ele não é 5/8. Ele é um número irracional, ele tem infinitas casas decimais. 3,14, 15, vai indo, ó, vai indo infinitamente. Essa aula de hoje nós vamos trabalhar com um outro número irracional, que é o número de Euler, que é justamente esse aqui, ó. O número de Euler, ele nada mais é do que um número exponencial. Ele é muito utilizado nas equações logarítmicas, inclusive é logaritmo neperiano, é um n de natural, de Neper. Olha só como que a gente vai utilizar. É o 1 mais 1 sobre n, pode ser qualquer letra aqui, elevado ao mesmo número aqui. Então imagina o seguinte, ó, se eu tiver 1 mais 1/5 elevado a 5. 1 mais 1 sobre 200 elevado a 200. E assim sucessivamente. Tá? Então o que vai acontecer? Isso vai gerar um número. E esse número é um número irracional. Nós não conseguimos escrevê-lo na forma de fração. Então ele passa a ser um número irracional. E ele tem o valor de 2,71828182. É claro que você não vai lembrar sempre do 71828182. Se você lembrar que o número de Euler é 2,71, cara, tá bom demais para você. Nesse vídeo de hoje, nessa aula de hoje, nós estaremos falando justamente sobre esse número aí. E esse número aí é justamente a seguinte situação. Olha só, olha o que a gente vai ver hoje. O limite de 1 mais 1 sobre n elevado a n, quando n tende ao infinito. Poxa, então isso será um número infinitamente grande. Não necessariamente. Nós vamos chamar essa escrita aqui, isso que você está vendo na minha tela, como o limite fundamental exponencial. Isso aqui tem um valor. Esse valor é o número de Euler. É justamente esse cara aqui, ó. Professor, ele é o 2,718 tal. Sim, é esse número aí. Então, para todos os limites que forem aparecer na sua lista de exercícios,
nos exercícios que irão aparecer no seu livro, é interessante que você conduza a sua linha de raciocínio para que você chegue exatamente sobre isso aqui. Sempre que você chegar nessa configuração aqui, você pode substituir tudo que está lá dentro simplesmente pelo número de Euler. Vamos fazer alguns exemplos e você verá que isso não é difícil. Ele é assustador, mas ele não é difícil. Bora lá? Vamos tentar pegar os exercícios mais simples para os exercícios um pouquinho mais complicados. Então, o primeiro exercício, o primeiro exemplo que nós vamos ter aí é esse aqui, ó. O limite de 1 mais 1 sobre x elevado a 5x. Olha só, esse 5 está atrapalhando aí, né? Se não fosse ele, eu já poderia substituir direto por e. Estaria resolvido o exercício. É lógico que você deve estar pensando assim, poxa, se esse cara elevado a x é e, então esse cara elevado a 5x é e elevado a quinta. Sim, se você pensou isso, se você deduziu isso, parabéns, cara, você matou de cabeça o limite. Mas às vezes o seu professor, a sua professora vai pedir para que você determine isso, escreva passo a passo. E é por isso que eu chamo sua atenção para a gente resolver junto. Vai ficar assim, olha. Eu tenho aqui, na verdade, 5x, eu nada mais tenho do que uma potência de potência. Se você está chegando agora na VeltaTech, eu sugiro que você dê uma olhadinha nesse card que está aparecendo aqui, ó. Justamente ele vai remeter você ao primeiro vídeo do primeiro módulo desta playlist de cálculo. É justamente onde nós estamos falando lá sobre as propriedades de potência. Tá? O que eu fiz aqui? Eu apliquei uma propriedade de potência. Olha só, eu tenho 5x. A propriedade de potência que eu resolvi aqui foi a potência de potência. Então, conserva-se a base e multiplica os expoentes. Então, é isso que nós fizemos aqui. Então, tá bem simples essa resolução, né? Ó, conforme o conceito que foi passado hoje, olha só, 1 mais 1 sobre x elevado a x é o próprio número de Euler. Então, a resolução desse exercício simplesmente é Euler elevado à quinta potência. Bem simples mesmo, né? Eu falei que seria bem simples. Os exercícios envolvendo limites de exponenciais, derivadas de exponenciais, as integrais de exponenciais assustam muito. Mas nós iremos ver ao longo deste curso, dessa playlist de cálculo, que nós vamos conseguir superar todos esses desafios aí. Bora para mais um exercício aí. Vamos lá? Próximo exemplo. O próximo exemplo é esse aqui, ó. O limite de 1 mais 2 sobre x elevado a x agora. Puxa, esse 2 aqui dentro está me atrapalhando e me atrapalhando absurdamente. Então nós vamos criar uma situação. Tá? Qual é a situação que nós vamos criar? Onde eu tiver 2 sobre x, eu vou igualar a 1 sobre h. Lembrando que h, eu chamei de h aqui, mas você pode utilizar qualquer letra que você quiser. Lógico, você só não pode utilizar o x que já está lá. Então o que nós vamos fazer? Na próxima linha, olha só. Onde tem 2 sobre x, eu substituí por 1 sobre h. Então, ó, 1 sobre h. E aí, presta bem atenção no que está acontecendo, porque você passa a ter aí, ó, algumas letras na mesma expressão. E isso não pode acontecer. A partir do momento que lá dentro você trocou a variável, essa variável será trocada aqui também, olha. Tá? Aqui eu tinha x, x e x. Aqui eu preciso ter h, h e h. E este x aqui, nós vamos substituir por h no próximo passo. Olha só, multiplicando em cruz ali, ó, eu terei a seguinte situação, que x é exatamente igual a 2h. Então, no lugar de x aqui, eu devo substituir por 2h. E olha só que coisa fantástica que está aparecendo para nós aí, ó. Eu tenho um h tendendo ao limite, aliás,
h tendendo a mais infinito, eu já tenho 1 sobre 1 mais 1 sobre h, que é praticamente aquilo que eu preciso. Só que a diferença é que aqui em cima eu tenho 2h. Se você prestou atenção no exercício que a gente acabou de resolver, nós vamos fazer as mesmas passagens. Na verdade, o que a gente vai fazer aqui? Nós vamos aplicar uma propriedade de potência, que vai ficar exatamente assim, olha. O limite de 1 mais 1 sobre h elevado a h, quando h tende ao infinito, elevado à potência. Mas, professor, isso não altera em nada? Não, é uma das propriedades dos limites. A potência dos limites é o limite das potências. Poxa, professor, você pode repetir? Sim. O limite das potências, o limite das potências é a potência dos limites. Então, estamos simplesmente aplicando uma de suas propriedades. Resolvendo o exercício, vimos que lá dentro, 1 mais 1 sobre... Aliás, 1 mais 1 sobre h elevado a h é Euler. Então, já vou substituir por Euler. Então, é como se eu tivesse aqui dentro Euler elevado ao quadrado. Bem simples, né? Nada muito que precisa de muitos raciocínios matemáticos absurdos. Bora para fazer o terceiro exemplo? O terceiro exemplo é esse aí. E aí você deve estar se pensando: puxa, esse aqui eu tenho um número que não é o que eu quero, eu tenho um outro número aqui em cima que não é o que eu quero, e ainda tenho um sinal de menos agora. Fica comigo até o final dessa resolução que você irá ver que é muito tranquilo resolver. Bora lá. Bom, primeira coisa que eu vou fazer é criar um artifício para que eu possa tentar resolver o meu exercício. Então, mais uma vez, o que nós vamos fazer? Aonde eu tiver menos 5 sobre x, eu irei substituir por 1 sobre h. Lembrando que o h é apenas uma ilustração. Você pode utilizar a letra que você quiser. Então, próximo passo vai ficar o seguinte, olha. Perceba que eu fiz aqui no próximo passo duas alterações. Aonde eu tinha x, eu substituí por h, que é a minha variável agora, minha atual variável. E aonde eu tinha mais infinito aqui em cima, eu passei a ter menos infinito aqui embaixo. A regra de mais infinito e menos infinito é a mesma, tá? Quando tende a mais infinito, quando tende a menos infinito, então aí é só uma questão de notação, tudo bem? Então, a primeira alteração que nós fizemos foi substituir a nossa variável. Depois, respeitar o sinal que aparece aqui, ó. Ele veio a parar aqui. E substituímos 5 sobre x pelo artifício que nós criamos aqui, ó. Então, aonde tem menos 5 sobre x, eu vou substituir por 1 sobre h. Perceba que daí para frente é praticamente a mesma método de resolução. Então, o que a gente vai fazer? Vamos encarar que isso aqui é uma potência de potência. Então, eu mantenho a base e multiplico os expoentes. Só que vai ficar o seguinte, né? Ó, eu tenho 2x. E aqui eu tenho x e tenho h. O que eu devo fazer? Vamos multiplicar em cruz. Ó. Multiplicando em cruz o artifício que nós criamos, nós vamos chegar à conclusão que x é exatamente menos 5h. Então, no lugar de x, eu vou substituir por menos 5h. Então, vai ficar o seguinte, ó. 2 vezes x, x é menos 5. Então, 2 vezes menos 5h, menos 10x. Aliás, menos 10h. E veja que daí para frente, sem mistérios nenhum, nós já temos aqui, ó, a minha variável, que está igual a esta variável, que está igual a esta variável aqui. Tá? Continuando a resolução, nós vamos fazer o seguinte, ó, propriedade de potência. Então, eu vou ter o seguinte, olha, menos 10 multiplicado por h é a mesma coisa que h multiplicado por menos 10. Propriedade de potência envolvido aqui. E também propriedade dos limites. A potência do limite é o limite das potências. E assim por diante.
Então, perceba que aqui dentro já está de um jeito que eu preciso, né? Então, o que nós vamos fazer? Nós vamos substituir o que está em vermelho aqui, ó, que é a própria definição do conceito do fundamento sobre exponencial, do limite exponencial, né? Olha, vou substituir esse valor aqui por Euler elevado a menos 10 e acabou o exercício. Bem, não vou dizer assim super amplamente simples, mas nada que você precisa gastar muito tempo na resolução desses exercícios aí. Dá uma olhadinha para mais um, que é esse aqui agora. Eu tenho aí o seguinte, ó, opa, saiu aqui uma arte antecipada aí. Eu tenho aqui ó, o limite de 1 mais 5 sobre x elevado a 2x mais 1. E agora, professor, eu tenho um número aqui, eu tenho uma soma aqui em cima, tá do jeito que eu não quero, não posso. Então, calma, vamos resolver. Você vai precisar lembrar de uma outra propriedade das potências, que é o seguinte: quando eu tenho multiplicação de potências de mesma base, eu mantenho a base e somo os expoentes. Então, na verdade, aqui eu tenho um produto de limites. E se você assistiu alguns vídeos anteriores sobre limite, aqui mesmo na playlist de cálculo, você vai ver que o produto dos limites é o limite dos produtos. Então, não vai alterar nada. E é isso que nós vamos aplicar aqui. Ó. Veja só. O que eu fiz? Eu mantive a base e fiz a multiplicação. Como assim? Propriedade de potências de mesma base. Quando eu tiver multiplicação de potências de mesma base, eu mantenho a base e somo os expoentes. Então eu tenho 2x mais 1 aqui. Esse 1 você nem precisa colocar, né? É elevado a 1. E agora, primeiro vamos resolver este lado do limite, depois vamos nos preocupar com este lado do limite aqui. Ó. Então, dando sequência, vai ficar assim. Ó. Aonde tem 5 sobre x, vou criar o artifício aqui em cima, né? Como nós fizemos no exercício anterior. E aonde tem 5 sobre x, eu vou substituir por 1 sobre h, que é o que está aparecendo aqui. Ó. No lugar de 5 sobre x, apareceu 1 sobre h. Até aí, tranquilo. É muito próximo, praticamente uma repetição do exercício anterior. Resolvendo o exercício, lembrando que aqui nós já estamos com h, né? E aqui eu não tenho h, eu vou precisar substituir o h aí. Ó. Então, vai ficar o seguinte. Ó. Opa, eu não substituí o hzinho aqui ó, na arte, né? No PowerPoint, mas você precisa substituir por h aqui também. Tá? Então, no lugar de x, multiplicando em cruz aqui, eu tenho 5h. Então, 2 vezes 5h, eu passo a ter 10h. Né? Então, eu vou ter o limite de 1 mais 1 sobre h elevado a 10h, quando h, presta atenção aí, ó, eu não cometi um erro aqui, ó, h tende ao infinito. O lado de lá a gente não fez nada, né? Dando sequência, vai ficar assim, ó. Mais uma vez, ó, eu não substituí aqui ó, por h, tem que substituir por h, senão estaria errado. Né? Lembrando que eu falei agora há pouco, a minha variável precisa estar aqui, estar aqui, estar aqui em cima. Então, se você estiver anotando, conserte aí, ó, não esqueça de substituir esse x por h. Bem, então, o que nós temos agora? Propriedade de potência e propriedade dos limites. O produto dos limites é o limite dos produtos. Então, mais uma vez, nós vamos desmembrar aqui os expoentes e vai ficar assim, ó. Ó, tá vendo? Aqui eu já consertei o h aqui, ó. Então tá bom, ó. H aqui e H aqui. Tá tudo certo do jeito que a gente precisa. Então vai ficar assim, ó. O conceito principal desta aula, deste vídeo, é que 1 mais 1 sobre h elevado a h é o número de Euler.
Então, nós já vamos substituir essa sentença que eu tenho aí por um número de Euler. E esse cara aqui, ó, nós vamos resolver agora, ó, a partir dele. Bem, e olha só o que nós vamos ter aí, ó. Nós vamos ter o limite de 1 sobre 1 mais 5 sobre x elevado a 1. Você nem precisa colocar esse 1 aqui em cima, né? Então, o que eu vou fazer? Vou aplicar mais uma propriedade dos limites, que a soma dos limites é igual ao limite das somas. Então, limite de 1 quando x tende ao infinito, mais, que é esse sinal de mais aqui, ó, mais o limite de 5 sobre x elevado à primeira potência. Você já viu aqui comigo, a Veltatec, que o limite de uma constante é sempre o valor da constante. Tá? E aqui não tem muito o que se fazer. O que nós vamos fazer? Nesse lado aqui, nós vamos pegar o infinito e substituir no local de x. Então é como se você tivesse 5 dividido por o infinito. 5 dividido pelo infinito é zero, né? Então, passando a limpo, nós vamos ter o seguinte, ó. Euler elevado a 10, que saiu daqui, multiplicado pelo limite de 1, que é o próprio 1, mais o limite disso aqui que a gente acabou de resolver. E acabamos de descobrir que 5 dividido por 0, aliás, 5 dividido pelo infinito é zero. Então você tem o seguinte, ó. Você tem Euler elevado a 10 multiplicado por 1 é Euler, mais 0 é o próprio Euler elevado a 10. Bem, esse vídeo está ficando por aqui. Percebeu que o limite de uma exponencial não é tão difícil quanto aparentemente ele assusta? Então, eu agradeço muito você ter ficado comigo até agora. Espero você já para o próximo vídeo aqui na playlist de cálculo. Muito obrigado e até a próxima.